Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Só o Senhor é Deus, só Ele é o Deus eterno. O Deus que tem todo o poder no céu, na terra. O Deus que tem poder para transformar vidas. Nós sabemos que nem o ser humano tem condições de transformar a vida do outro, mas o Senhor nosso Deus pode. E nós cantamos nesta noite, que o Senhor mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua também. Se você não teve essa experiência ainda, de ter a sua vida mudada, transformada pelo Senhor, que nesta noite você abra o seu coração diante do Senhor e com certeza Deus mudará a sua história. Deus mudará a sua vida, porque Ele é o único Deus que pode todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Ele a honra, a glória, todo o nosso louvor e a nossa adoração. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, para nós estar meditando nesta palavra, que Deus tem algo muito especial para os nossos corações nesta noite. Por isso, abra a sua Bíblia lá no livro de Reis, no 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler alguns versículos aqui para a nossa meditação nesta noite. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 1, depois nós vamos ler do verso 8 a seguir. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O verso 8 diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará,
até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Já oramos, já louvamos ao Senhor, mas vamos mais uma vez estar buscando a face do Senhor para com as nossas vidas nesta noite. Senhor Deus e Pai, continuamos na sua presença, meu Pai. Continuamos aqui, ó Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Meu Deus, nós já cantamos hinos de louvor ao Senhor. Nós já declaramos ao Senhor que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode mudar, pode transformar, só o Senhor pode curar, pode salvar, só o Senhor tem o poder para todas as coisas nas tuas mãos, Pai. Assim, ó Deus, oramos ao Senhor, certo de que o Senhor continuará conosco, Ele falará aos nossos corações através da sua palavra ministrada a nós nesta noite. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, irmãos, relata aqui uma história que chama muito a nossa atenção. Essa história ela se inicia entre Elias e o rei Acabe e termina aqui com esta viúva da cidade de Sarepta. Essa história iniciou por quê? Porque o rei Acabe foi um homem, um rei que pecou muito contra o Senhor. Um rei que saiu dos propósitos do Senhor para a sua vida. Um rei que preferiu abandonar aquilo que ele foi ensinado um dia, para então agora viver uma vida totalmente diferente. E nesse tempo que o rei Acabe reinava sobre Israel, Elias iniciou seu ministério justamente falando com o rei Acabe. O rei Elias, a Bíblia não nos fala muita coisa sobre a vida de Elias. O que nós sabemos sobre a vida de Elias é que ele era um tesbita, morador de Gileade. Tesbita quer dizer o quê? Que era uma pessoa nascido em Tebas, na região antiga da Judeia, né? Lá nas montanhas, no sul da Palestina. Então este homem, Elias, ele nasceu lá naquela região, mas ele tinha um chamado de Deus na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Elias. E Elias agora então, no tempo que o rei Acabe estava reinando sobre Israel, e o rei Acabe, como eu já disse, ele foi um rei que ele pecou muito contra Deus, ele andou fora dos propósitos de Deus. Deus agora então chama Elias. Deus agora então chama Elias, e Elias agora então ele vai até a casa de Acabe e leva uma mensagem para Acabe. Essa mensagem que nós lemos aqui no verso 1 desse capítulo 17, quando a Bíblia diz que então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá
nestes anos, segundo a minha palavra. Eu imagino, irmãos, que o rei Acabe, ele não deu atenção a esta palavra. Ele imaginou que não ia acontecer. Ele imaginou que foi uma palavra que Elias disse para ele, mas aquilo não ia acontecer. Mas segundo a palavra de Deus, o tempo foi passando, os dias foram passando e a chuva não veio. Não veio chuva. E aquele povo agora então começa a sofrer as angústias de um tempo seco, um tempo sem chuva. Nós aqui vivendo nossos dias, quando passa 2 meses sem chuva, né, pastor? Já é difícil. É quanta reclamação, é tanto pó, é tanta sujeira. E nós não chegamos o tempo de faltar nada. É alguns dias que Deus deixa sem chuva. Mas nós já começamos a reclamar. Os irmãos, imaginem agora a situação do povo de Israel naquela época. Quando a Bíblia diz que passou-se 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem chuva. Os irmãos imaginam que nada se produzia. Os rios iam se secando. E o povo então agora vivendo um tempo de angústia, um tempo difícil. E o rei Acabe então, ele agora vivendo esse tempo difícil, esse tempo de seca, esse tempo de angústia. O rei agora, ele começa então a pensar, né, a ir atrás de Elias. Porque foi Elias que entregou aquela palavra para ele, que não ia chover. E o rei agora se revolta contra Elias. O que ele não sabia é que o Deus de Elias sabe todas as coisas. Antes que nós venhamos até mesmo pensar, Deus já sabia. E o que Deus fez então aqui? Deus agora então manda a Elias ir embora. Deus manda Elias se retirar daquele lugar. No verso 2, a palavra do Senhor nos diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto às torrentes de Quiriate, fronteira do Jordão. Deus então manda Elias que fosse embora, porque Deus já sabia que o rei ia procurá-lo, o rei ia querer tirar a vida de Elias. Mas Elias vai embora. Mas o que nos chama a atenção é que Deus manda Elias para um lugar onde não tinha ninguém, onde não existia nada. Nós, nas nossas fraquezas, se fosse comigo, eu ia pensar, e do que eu vou viver lá? Do que eu vou comer naquele lugar? Mas Elias, ele não perguntou para Deus o que eu vou comer, o que vai acontecer. Elias obedeceu a voz de Deus e foi. E a palavra do Senhor nos diz que Deus não deixou faltar nada para Elias. Lá naquele lugar onde ele estava. Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou faltar a água, Deus não deixou faltar a carne. Tudo que Elias precisava, ele tinha naquele lugar. Não tinha pessoas para levar comida para Elias naquele lugar, mas Deus ordenou os corvos que levassem o pão e a carne para Elias. E água ele tinha ali no rio Quiriate. Muitas vezes nós pensamos, né, quando a gente lê esse texto, por que Deus não mandou Elias ali por perto do Jordão, né, pastor? Ali não faltava água, ele ia ter água sempre. Mas Deus não mandou ele ali porque ali tinha muita gente. Ali o rei ia descobrir onde estava Elias, porque a história diz que o rei, quando a seca veio, o rei mandou procurar Elias por todas as partes naquela região. Por todos os lugares Elias foi procurado, mas ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado para um lugar seguro. Irmãos, por isso vale a pena servir esse Deus maravilhoso.
vale a pena servir ao Senhor, porque nos seus momentos de luta, nos seus momentos de angústia, o Senhor está com você, o Senhor está conosco, o Senhor está junto conosco na nossa caminhada. A palavra do Senhor, irmãos, nos mostra alguns dos pecados que Acabe cometeu. Se nós voltarmos do capítulo 16, se nós formos no versículo de número 30, nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor nos diz que Acabe, ele fez algo muito difícil diante de Deus. Veja o que a Bíblia diz: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Então Acabe, ele foi um rei que ele cometeu pecado que nem o rei antes dele havia cometido. E ele cometeu perante o Senhor. Se nós andarmos do verso 31, nós vamos ver que a Bíblia diz que ele agora então toma por sua mulher a Jezabel, a filha do Etibaia, Atibaal, rei do Sidônio. E casou-se com aquela mulher. Uma mulher terrível, que tem muitos que chamam que ela era um demônio em vida, que a mulher era terrível. E o rei casou com ela. Acabe se casou com aquela mulher. E com isso ele foi cada vez se afastando mais de Deus, porque após o seu casamento, a Bíblia diz que ele agora então, ele constrói um templo a Baal, e ele vai ali na cidade de Samaria, ele constrói aquele templo, e começa agora a adorar ao Deus Baal, distanciando cada dia mais de Deus. E se isso não fosse o pior, ele resolve agora construir uma estátua da deusa Asará, Aserá. Então você vê, o que esse homem fez? Construir uma estátua desta deusa, e colocar ali. Ele fez uma estátua de madeira, A Bíblia não diz o tamanho que era essa estátua, mas isso nos mostra o quê? Que o pecado estava reinando em Israel dia após dia, o pecado estava reinando ali naquela nação, E Deus então precisa fazer algo por aquele povo. Foi aonde Deus agora então chama o profeta Elias, E aí acontece toda essa história, que aconteceu com ele. Mas Deus é maravilhoso, Deus cuida dos seus, Deus cuida dos seus filhos, Aqui nós vemos, irmãos, que Deus, ele age na vida daqueles que vivem na sua presença. Nós vemos que Deus, ele age para livrar os seus filhos das mãos dos inimigos. Nós vemos que Deus age para guardar os seus filhos das garras do inimigo. Deus, ele age em favor das nossas vidas. Por isso Deus, ele agiu desta maneira na vida do profeta. Deus agiu daquela maneira, mandou ele para um lugar distante. Mas o Senhor o sustentou naquele lugar. Mas a palavra do Senhor nos diz que Elias, ele ficou um tempo ali naquele lugar, sendo sustentado pelos corvos, Os corvos traziam pão de manhã, trazia carne de manhã, à tarde novamente, e assim ele era sustentado. Mas com o passar do tempo, aquele rio secou. Aquele rio era um rio pequeno, e com a seca, aquele rio foi secando. E eu começo a pensar, que Elias, então ele começa agora a imaginar o que vai acontecer agora. Vai me faltar o alimento, vai me faltar o pão aqui, vai me faltar a água. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus agora então, novamente aparece a ele. A partir do verso 8 que nós lemos, quando a palavra do Senhor nos diz, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai-te a Sarepta. Dispõe-te e vai para esta cidade. Eu fico imaginando, a palavra do Senhor nos diz, mas é a imaginação da nossa mente, que
o profeta, ele pensou, bom, agora Deus está me tirando daqui, me mandando para uma cidade, com certeza ali eu vou estar na casa de alguém que vai ter uma condições tranquila para cuidar de mim. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus tinha falado para ele que era uma viúva. Mas ele pode ter pensado, mas essa viúva, de repente, ela tem um pouco de dinheiro, né, pastor? E vai conseguir cuidar de mim. Mas foi um engano dele. Deus estava com ele. Mas eu imagino que o que ele pensava não era o que Deus pensava. Porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O Senhor sempre pensa melhor do que nós. O Senhor, por quê? Porque Ele tem sempre o melhor para nós. E Deus então, Ele manda agora que Elias vai para aquela cidade. E quando ele vai chegando na entrada daquela cidade, ele se depara com uma senhora ali apanhando lenha. Uma senhora catando lenha à beira da estrada. E ele então, com sede, chegando naquela cidade, ele agora então para e pede para aquela mulher que ela trouxesse um copo de água para ele. Que ela trouxesse água, porque ele estava com sede. Ele pensou na água, né, pastor? Mas o estômago também estava com fome. E quando a mulher sai para ir buscar a água, ele pensa, aí eu vou pedir um bolo também, eu vou pedir comida, porque eu estou com fome. E ele então pede para ela, olha, me traz a água, mas me traz também, né, um bocadinho aí de pão, né, para que eu possa comer. E nesta hora aquela mulher olha para ele e diz, olha, vive o Senhor teu Deus, como vive o Senhor teu Deus, mas a tua serva não tem nada aqui em casa. A tua serva não tem nada, ela tem apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. E o senhor está vendo aí, olha, eu catei esses 2 gravetos aqui, e vou preparar isso aqui. Com esses 2 gravetos aqui, um pouquinho que eu tenho lá dentro, eu vou preparar o restinho de comida que eu tenho para mim e para o meu filho. E vamos comer e vamos morrer. Quando eu chego aqui, irmãos, o meu coração dói. Eu creio que nós aqui, ninguém nunca passou por isso. Mas eu imagino que deve ser muito difícil você sentir assim, eu não tenho mais nada em casa. É esse pouquinho aqui. Nós vamos comer e esperar a morte porque não tem mais nada. Mas existe um Deus, irmãos. Existe um Deus que cuida dos seus. E a Bíblia diz que o maior ministério é cuidar das viúvas e dos órfãos. Aquela mulher, ela era cuidada por Deus. Ela não sabia, mas Deus estava cuidando dela. Antes que Elias chegasse ali onde ela estava, Deus já estava cuidando dela. Mas por que, pastor, que o senhor entende que Deus estava cuidando dela? Porque ela podia estar lá dentro da sua casa, com seu filho, e Elias passar e ir para o centro da cidade. Mas Deus colocou ela a catar lenha, bem na hora que o profeta ia passar. Deus colocou ela ali por quê? Porque Deus queria sustentar aquela mulher, e Ele precisava de um meio para agir na vida dela. E esse meio que Deus usou foi o profeta. Foi o profeta Elias. Quando ele diz para ela, olha, vai e faz. Quando ela diz para ele que não tinha nada, ele diz para ela, mulher, não temas. Faz o que eu estou te pedindo, e você vai ver que da sua panela não vai acabar a farinha, e nem da sua botija o azeite.
E essa mulher então agora, ouvindo esta palavra, ela obedeceu à voz do profeta, foi para dentro da sua casa, fez conforme o profeta mandou. E a Bíblia agora então nos diz que nada faltou a ela, a sua família, porque ela obedeceu à voz do Senhor nos lábios do profeta. Ela obedeceu à voz do Senhor, que foi mencionada pelo profeta Elias. Eu quero, irmãos, destacar aqui algumas lições que esta viúva nos ensina. Porque essa história, nós lendo ela, muitas vezes nós pensamos, né, quase nada aconteceu aqui, mas aconteceu algo muito especial aqui, e esta mulher, esta viúva, ela nos ensina lições preciosas para as nossas vidas. E a primeira lição que eu tiro aqui nesse texto para a minha vida, é que nós aprendemos com esta mulher, é que mesmo em meio às dificuldades, ela continuava lutando. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, aquela mulher não cruzou seus braços. Imagina, se você tem lá na sua casa um meio copinho desse aqui de farinha, talvez um meio copo desse aqui de azeite, você pensa, isso aqui não dá para mais nada, é melhor cruzar os braços e ficar quieto e esperar o que vai acontecer, né? Mas essa mulher não fez isso. Ela estava lá fora trabalhando, catando aqueles pauzinhos ali. A Bíblia não fala a idade daquela mulher, não fala como que ela era, mas a Bíblia diz que ela era viúva e ela tinha um único filho. Ela só tinha aquele filho. E ela agora preocupada com o seu filho, para dar o sustento para o seu filho, ela estava ali catando aqueles gravetos, catando aquelas lenhas, ela estava lutando, ela estava batalhando, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Ela não queria ver o seu filho morrer. Então ela estava ali catando aqueles gravetos. Então que lição que ela traz para nós, irmãos? É que mesmo em tempos de crise, em tempos de lutas, em tempos de dificuldade, nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós temos que continuar lutando, porque Deus jamais nos abandona. Deus sempre vai estar do nosso lado. Deus só nos abandona se nós abandonarmos a Ele, se nós virarmos as costas para Ele. Mesmo assim Ele não nos abandona, Ele fica esperando que nós voltamos para Ele. Mas Ele quer sempre nos ajudar. Quando Elias chega à porta daquela cidade, ele depara-se com aquela mulher, aquela viúva, ali batalhando, lutando. E Deus agora então direciona Elias a falar com aquela mulher. Por quê? Porque Deus queria sustentar aquela mulher e seu filho. Através da vida do profeta, Deus queria sustentar aquela mulher. Então, meu querido irmão, minha irmã, guarde essa lição com você nesta noite. Faça como aquela mulher. Mesmo que a coisa esteja difícil, mesmo que a luta esteja difícil, mas não desista, não desanime. Continue lutando, que Deus estará olhando para você. Deus estará cuidando de você. Deus estará olhando para a sua vida. Ele estará com as mãos estendidas sobre a sua vida para te abençoar. E quando você pensar que não há mais saída, que não tem mais lado, não tem mais aonde você procurar uma saída, Deus abrirá uma porta para você. Deus abrirá uma porta para você. E o nosso Deus, Ele é o Deus que abre a porta, aquela porta que ninguém pode abrir, Deus pode abrir para você. Talvez aquela porta onde você já bateu muitas vezes e ela não se abriu, continue confiando em Deus, que Ele pode abrir essa porta para você. Porque o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. A segunda lição, irmãos, que nós podemos tirar para nós aqui, desta mulher, ela foi generosa com o profeta Elias.
Mas por que, pastor, que ela foi generosa? Até então, irmãos, ela não sabia de nada. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia e nem conhecia os planos de Deus para a sua vida. Ela estava ali, como o texto diz, e eu já falei aqui várias vezes, ela estava ali pegando aqueles gravetos para fazer uma comida, aquele restinho de comida que ela tinha para ela e para o seu filho, e depois esperar a morte. Mas então por que ela foi generosa com o profeta, pastor? Porque mesmo em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de luta, quando o profeta pediu água para ela, naquela época que a água era uma escassez, difícil, ela foi buscar a água. Ela não negou a água para o profeta. Ela não negou água para aquele homem. Ela não conhecia Elias, ela não sabia quem era Elias. Ela poderia muito bem ter olhado para ele e dito: olha, na minha casa a minha água é muito regrada, nós não temos quase nada, o senhor procura uma casa de uma família mais abastada, que eles vão ter mais, e pode ajudar o senhor. Mas ela não fez isso, ela foi buscar a água para o profeta. Ela foi generosa com o profeta. Ela foi generosa com o profeta, mesmo em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Mesmo assim, ela foi pegar a água para dar ao profeta. Porque eu fico pensando, irmãos, se aquela mulher fosse uma mulher egoísta, uma mulher de um coração ruim, um coração mau, ela nem sequer tinha dado ouvido ao profeta. Ela nem sequer tinha dado atenção para ele. Chega aquele homem andando, que ela não sabia de onde vinha, nem quem era, pedindo água para ela, ia virar as costas para ele, continuar catando a sua lenha e depois ir para dentro de casa e pronto. Mas ela não fez isto. Ela era uma mulher do coração bom. Ela tinha um coração bom. Então, do pouco que ela tinha, ela foi para buscar e trazer ao profeta. Ela foi buscar para trazer ao profeta. Então, a segunda lição, irmãos, que nós tiramos aqui para nós, que nós precisamos ter esse coração generoso. Precisamos ter esse coração generoso. Mesmo vivendo o tempo difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo onde está difícil de acreditar em alguém. Está difícil acreditar numa pessoa que bate no portão da nossa casa. Está muito difícil de acreditar. Está difícil de acreditar numa pessoa que está pedindo. Muitas vezes a pessoa que está pedindo, você olha e diz: olha, essa pessoa realmente precisa. Muitas vezes ela tem uma perna amputada, muitas vezes tem uma ferida terrível na perna, que muitas vezes a gente vê pelas ruas da cidade. Mas está difícil de acreditar, porque muitas vezes aquelas pessoas são colocadas ali para ganhar dinheiro, para sustentar. Os irmãos, perdoem aqui a minha palavra, mas vagabundo que está lá em casa e que não tem coragem de trabalhar. E por isso está difícil de acreditar. Mas nós precisamos, irmãos, precisamos ter um coração generoso, sim. Precisamos analisar muitas vezes, mas muitas vezes precisamos ajudar. Porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos que existe muita gente passando fome. É tempo de nós unirmos a igreja. Eu, enquanto pastoreava, nós tínhamos o hábito, de ter sempre cesta na igreja para ajudar, porque o povo necessita, o povo precisa, e só com a graça de Deus nós podemos fazer estas coisas, Então, a segunda lição, o coração generoso. E a terceira lição que esta mulher nos ensina, ela foi sincera com o profeta Elias. Essa mulher, ela foi sincera
com o profeta. O versículo de número 12 que nós lemos diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Os irmãos, veja a tamanha sinceridade desta mulher. Ela foi sincera. Ela disse: como vive o Senhor teu Deus? Sei lá, né, se ela sabia, né, pastor, quem era o Deus de Elias, mas eu creio que não. Mas ela diz: como vive o Senhor teu Deus? Eu não tenho nada em casa. Ela abriu o seu coração diante do profeta. Eu não tenho nada. Eu não posso, não tenho condições, porque eu não tenho nada. E é isso, irmãos, isso é uma coisa que Deus busca e procura em nós dia após dia, a nossa sinceridade. Deus quer que nós sejamos sinceros para com Ele, sinceros para com o nosso próximo, que nós sejamos sinceros uns para com os outros, para que Deus possa nos abençoar a cada dia. Essa mulher, ela não teve vergonha de expor a sua situação. Quantas vezes as pessoas passam dificuldade, passam lutas terríveis, porque tem vergonha de expor a sua situação. O pastor deve saber disso. Tem vezes que quando nós, como pastor, ficamos sabendo de situações que membro da igreja passa, já faz mais de mês que aconteceu a situação. A situação não chega até nós, a pessoa tem vergonha de se abrir. Não, eu não vou falar isso para o pastor, não posso contar. Meu querido, meu irmão, minha irmã, o pastor é seu amigo. O pastor quer estar do teu lado. O pastor é aquele que está sempre pronto para te ajudar. Muitas vezes o pastor não tem, mas ele vem aqui à frente, ele pede, a igreja junta e ajuda a resolver o seu problema. Mas muitas vezes nós sofremos porque temos vergonha de expor a nossa situação. Mas essa mulher, ela não teve vergonha, ela abriu o seu coração diante do profeta. Ela abriu o seu coração diante de Elias. E Elias agora então olha para ela e diz, Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Vai e faz. Não temas. E essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Não temas, meu irmão. Não temas, Deus é contigo. Não temas, porque Deus é com você. Não temas, porque Deus não desampara os teus. O que nós precisamos fazer é procurar, é viver uma vida na presença de Deus, para que Ele, ao olhar para nós, Ele vê o nosso coração sincero, Ele vê a nossa vida sincera diante dEle, e com certeza, assim como Ele fez com Elias, assim como Ele fez com esta viúva lá naquela cidade, Ele vai estar fazendo conosco aqui também, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias. É o mesmo Deus que agiu lá naquele dia, e Ele pode agir hoje também no nosso meio. Ele pode agir hoje também aqui no nosso meio. Por isso, abre o seu coração diante do Senhor, e deixa o Senhor abençoar a sua vida. Seja sincero diante do Senhor, e Deus estará te abençoando de forma toda especial a cada dia. A quarta lição, irmãos, para nós concluirmos a nossa palavra desta noite. A primeira é que mesmo em tempo de dificuldade, não deixe de lutar. Continue lutando. A segunda, nós precisamos ter um coração generoso, assim como aquela mulher teve um coração generoso com Elias.
A terceira, devemos ser sinceros. Como foi aquela mulher, ela abriu seu coração diante do profeta. E ela pôde contemplar a glória de Deus dentro da sua casa. Coração sincero diante do Senhor. E a quarta lição, ela confiou na palavra do profeta. Ela confiou na palavra do profeta. E é isto que nós, irmãos, precisamos também hoje. Confiar mais na palavra de Deus. Confiar mais na palavra do profeta de Deus. Confiar mais nesta palavra. Os irmãos, vejam que o profeta falou com ela, vai e faz. A Bíblia diz então que ela foi. Ele diz, não temas, vai e faze o que disseste. O verso 15 diz assim, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela confiou de forma assim, abrindo seu coração e lançando a sua ansiedade sobre a vida de Elias, e agora Deus então age de forma extraordinária na vida daquela mulher. Deus age de uma forma que eu imagino, a Bíblia não fala sobre isto, mas eu imagino que toda aquela cidade agora começa a ver como a vida daquela mulher mudou. Aquela mulher que nada tinha, agora ela não faltava nada dentro da sua casa. Deus suplia as necessidades daquela mulher, porque ela confiou na palavra de Deus. Começa, irmãos, a pensar aí, pensa comigo agora. Se fosse com um de nós, se chegasse um homem lá na porta da sua casa e falasse para você, olha, pega lá para mim na sua cozinha lá um bolo e traz aqui para mim comer. E você tivesse só aquele bolo em casa, o que você faria? Você ia buscar aquele bolo e trazer para aquela pessoa, ou você ia dizer, não, eu vou guardar para mim, eu não vou fazer não. Não sei qual seria a nossa atitude, qual seria a minha atitude, né? Mas a dessa mulher foi diferente. A dessa mulher, a Bíblia diz que ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E quando você faz, irmãos, e faz conforme a palavra de Deus, Deus abre as portas sobre a sua vida. Quando nós obedecemos a voz de Deus, as portas do céu se abrem. As portas do céu se abrem para nós. Foi o que aconteceu para aquela mulher. As portas do céu se abriu sobre a casa dela. E a Bíblia diz que da panela a farinha não faltou, e da botija o azeite não faltou, e comeu ela, o profeta, a sua casa por muitos e muitos dias. Até que Deus então agora mandou chuva sobre a terra. Deus sustentou aquela mulher. Deus sustentou aquela família. Porque Deus, irmãos, é o Deus que cuida daqueles que se preocupam com a sua palavra. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele zela de nós. Aquela mulher não sabia, mas ela estava aproveitando ali a sua oportunidade. Ela não sabia. Eu entendo assim, pastor, não sei como que o senhor entende, mas eu entendo que ela não sabia. Mas ela não perdeu a oportunidade. Ela obedeceu à voz de Deus. E quando ela obedeceu à voz de Deus, as portas se abriram. Por isso, irmãos, a oportunidade nós não podemos perder. Aquela mulher aproveitou. E Deus abençoou a sua casa de uma forma muito especial.
nada faltou na sua casa. Ela comeu, o seu filho comeu, ela não morreu, seu filho não morreu, e eles viveram dias e dias sendo sustentado ali pelas mãos de Deus, através da vida do profeta. E é isso que Deus quer para nós, irmãos, que nós também lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, lançamos sobre eles o desejo do nosso coração, lançamos sobre Ele a angústia que está no nosso coração, para que Ele possa agir em nosso favor. Aquela mulher lançou ali tudo que estava no seu coração. Aquela mulher chegou ao ponto de dizer para o profeta: olha, eu vou fazer isso aqui, nós vamos comer e agora vamos esperar a morte, vamos morrer. Ela lançou sobre a sua palavra, ela lançou a sua palavra sobre a vida do profeta. E o profeta ali, como homem de Deus, usado por Deus, agora então pôde, com as mãos de Deus sobre a sua vida, suprir as necessidades daquela mulher. Deus quer fazer isso na sua vida, na sua família e no seu lar também. Amém? Coloque-se em pé neste momento.